pessoal. Uma boa sexta-feira para todos nós. Agradecemos aí vocês todos que já nos aguardavam. Boa noite a todos vocês. Um beijo para todos. Boa noite, mamãe. Boa noite, Atuca. Boa noite a todos os demais que chegaram aqui conosco nesta noite. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, não é? Ao longo dessas 54 oportunidades de estudarmos a Palavra de Deus. E assim chegamos ao final, não é? Chegamos ao fim do estudo do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, então, nós pudemos ver tudo aquilo que Jesus realizou em seu ministério. É o relatório, é o relato, é o registro de tudo quanto fez Jesus. E assim chegamos nesta sexta-feira e eu quero usar essa oportunidade para compartilhar com todos vocês esse conteúdo tão interessante que nós vimos. É uma revisão, a aula de hoje é uma revisão. Eu trago aqui exatamente esse conteúdo que nós trabalhamos de uma forma tão intensa, não é? Foram 54 oportunidades de conhecer o Evangelho de Lucas. A aula 54, então, é a revisão do conteúdo do livro. E eu quero apresentar esse conteúdo para vocês. Nós tivemos esta apresentação inicial na primeira aula e agora eu trago para vocês essa revisão para que você se recorde de tudo quanto nós vimos. E aqui na nossa aula, que com a bênção de Deus, essa orientação, eu trago aqui para vocês, não é, esse conteúdo do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, ele nos mostra o seguinte: o conteúdo do livro, que você entenda, nós temos aqui, não é, 6 partes. O Evangelho de Lucas está dividido em 6 partes. Note aqui: método e propósito do livro, capítulo 1, versos 1 a 4. A identificação de Jesus com a humanidade. O ministério de Jesus com a humanidade, do capítulo 4 ao capítulo 9. A rejeição a Jesus por parte de muitas frentes, muitas lideranças, como nós vimos, e isso vai sendo registrado do capítulo 9 ao 19, não é? A condenação de Jesus, no capítulo 19 até o 23, a condenação e a execução, a morte de Jesus, e por fim, no capítulo 24, a vitória de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, de uma forma breve, não é? A nossa oportunidade aqui é exatamente trazer para vocês esse registro, para que vocês, se não anotaram ao tempo que nós apresentamos, que você faça esse esboço agora final na sua Bíblia, que você anote, não é? Para saber o que tem ali, não é? E eu quero trazer em primeiro lugar o propósito do livro, o propósito do Evangelho, do registro de Lucas. Está lá no capítulo 1, verso 1, se você acompanha a leitura aqui comigo ou na sua Bíblia. E a tradução que eu trago aqui para vocês é a NVT, a nova versão transformadora, para que a gente tenha um pouco mais de dinamismo, não é? E você vê aqui: muitos, disse Lucas, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Então aqui, nessa primeira parte, nós vemos exatamente o que foi o propósito e o método de trabalho de Lucas. Ele escreve a esta pessoa chamada Teófilo, como nós já vimos. Teófilo pode ser o nome de uma pessoa, mas também pode ser aí um codinome de alguém muito importante do Império Romano. Havia uma série de conjecturas a respeito de quem seria, e seria um membro da família do Império Romano. Esse Teófilo, então, que Teófilos em grego quer dizer o amigo de Deus, não é? Aquele que quer se aproximar a Deus. E esse elemento, esse indivíduo, então recebe de Lucas esse registro com todos os detalhes, como você vê, de forma acurada, de forma precisa, de forma profunda, para que nós então pudéssemos, não é, visualizar todo esse conteúdo. E é assim que essa mensagem ela é construída. Com isso, eu trago vocês para a segunda parte do livro, que é a identificação de Jesus com a humanidade. E eu convido você para que olhe aqui no capítulo 3, verso 21, o seguinte: certo dia,
quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz do céu disse: Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. E aqui nós vemos Jesus. Perdoem, eu não havia aumentado. Então, para a sua leitura, nós temos aqui, não é? Esse texto. Então eu quero que você veja, Jesus se identifica conosco, não é? Jesus se identifica com a humanidade porque ele, tal qual nós, ele se apresenta para o batismo de João. Ele se apresenta, não é, para declarar então esta conexão, essa relação, essa proximidade com Deus por meio do batismo. Ele se mostra um de nós. E assim ele se apresenta. E quando ele assim o faz, a voz de Deus é ouvida dos céus, confirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Apesar de ser um de nós, ele é o Filho de Deus. Este foi então o entendimento da segunda parte do livro, essa apresentação. E toda essa identificação de Jesus conosco se dá tanto do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 4, verso 13. E assim se segue, não é? A terceira parte deste conteúdo apresenta o ministério de Jesus para a humanidade. Note que aqui nós vemos Jesus entrando em ação. Do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 9, verso 50, nós temos Jesus entrando em ação. E eu faço referência aqui ao capítulo 4, verso 18, que diz assim: quando Jesus estava ali na sinagoga, pega o livro, ele vai iniciar ali o seu ministério, ele pega o livro de Isaías num sábado, na sinagoga, e lê o trecho do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 61, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ponto. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, se dá com essa leitura de Isaías capítulo 61. O grande detalhe: Jesus lê esse trecho do capítulo 61 até o ponto que fala que é chegado o tempo do favor do Senhor, ou seja, o tempo da graça de Deus. E lá em Isaías 61 há referência também ao dia do Senhor, o dia da ira, não é? O dia da vingança do nosso Deus. Porém, Jesus não lê essa parte, por quê? Este momento do ministério de Jesus está relacionado exclusivamente ao início do tempo da graça de Deus. E é isso então que ele anuncia: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E é assim que Jesus dá início ao seu ministério para com a humanidade. Ele começa a pregar, começa a anunciar, começa a trazer os discípulos para trabalhar com ele, para anunciar as boas novas, para ensinar o evangelho, para ensinar que Deus quer ser conhecido, para ensinar que ele não quer ritual, para ensinar que Deus quer se aproximar, que Deus quer que nós nos aproximemos por fé e não por obras, não por feitos que nós achamos que são dignos de nota, de reconhecimento de Deus. E é desta forma, então, que nós nos aproximamos de Deus. É isso que Jesus apresenta do capítulo 4 ao capítulo 9. Todo esse tempo, todo o aprendizado é o ministério de Jesus para a humanidade. E então, chegamos ali na quarta parte do Evangelho, que é o início do processo de rejeição de Jesus. Em todo o tempo que Jesus começa a anunciar o Evangelho, ele começa, obviamente, a confrontar a forma como as pessoas viviam a religião. Então ele demonstra a inoperância de uma religiosidade vazia, sem um processo de buscar a Deus. E ao fazer isso, obviamente, ele começou a se apresentar com uma ideia contrária à religião imposta até então. E é neste processo que a rejeição começa a se levantar contra ele. E eu faço referência aqui no capítulo 13, e essa rejeição, gente, vai do capítulo 9, 51,
verso 51, até o capítulo 19, verso 27. E com isso, lá no capítulo 13, verso 34, nós lemos o seguinte, Jesus dizendo o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem, em nome do Senhor. E é assim que nós temos esse registro, esse resumo desse tempo todo da rejeição. Os samaritanos levantaram rejeição contra Jesus, os fariseus, os anciãos, os líderes religiosos, os escribas, os fariseus. Esse grande público começa então a se levantar contra a forma como Jesus ensinava, a forma como Jesus mostrava o quanto é simples nós nos aproximarmos de Deus, simplesmente desconsiderando rituais, porque Deus explicou para nós, por meio do profeta Oséias: misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus muito mais do que holocaustos. Então não é por meio de ritual, mas sim por meio de um coração sincero, arrependido, que reconhece os próprios pecados, que sabe que carece da graça de Deus para se aproximar de Deus. É isso que Jesus ensinou. Então, a religião instalada da época, obviamente, se opõe a Jesus, rejeita Jesus, certo? E é assim que esse processo vai se transcorrer. Nós vimos isso em todos os nossos estudos. E então, chegamos na quinta parte, que é exatamente a consequência dessa rejeição a Jesus, que é a condenação dele. Jesus então é condenado. A condenação de Jesus está descrita entre o capítulo 19, verso 28, e o capítulo 23, verso 56. E ali nós lemos o capítulo 23, verso 23. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. E esse é então o trecho que demarca aquele momento de que Jesus, então, após haver sido preso, levado ao conselho, ao sinédrio, foi ali então, dentro dos preceitos deles, processado e condenado, e aí então é enviado às autoridades romanas. As autoridades romanas, em primeiro lugar Pilatos, que não vê ali razão para aquela situação, e sabendo que Jesus é galileu, manda para Herodes, que estava em Jerusalém naquela época. Herodes então também questiona Jesus e também não vê ali nada digno de condenação e devolve para Pilatos. Pilatos então, naquele entendimento que juridicamente falando não havia nenhuma causa de sentença à morte para Jesus, daquilo que era apresentado, ele, por ocasião da Páscoa, ele poderia soltar um preso, né, que o povo então pedisse. Quem é que o povo pede para que seja solto? Barrabás. Por que Barrabás? Barrabás havia sido preso pelo Império Romano por estar causando exatamente uma revolta contra o Império Romano. E é por isso que ele é preso. E aí o povo, ele prefere Barrabás por quê? Porque Barrabás estava agindo por meio da violência nos interesses de Israel pela libertação do Império Romano. E era essa a expectativa que muitos dos judeus tinham em relação ao Messias, ao Cristo que viria, para que ele então viesse a ser o filho de Davi, o rei, que seria também um general, um guerreiro, que viria para libertar o povo da opressão romana. E Jesus entra na cidade montado num jumentinho, como sinal de paz, não é? E aí então a expectativa do povo que queria violência foi frustrada. Quando Jesus vem oferecendo libertação, o povo queria a libertação do jugo romano e não a libertação do jugo do pecado, que é uma questão espiritual. Não queriam. Eles queriam aquele que era violento. Por isso optaram por Barrabás. E assim Pilatos fez. Diante da comoção pública que foi causada, o que Pilatos faz? Liberta Barrabás e condena Jesus à morte. Jesus é morto, é sepultado,
como nós vimos. E aí nós chegamos na última parte do Evangelho, que é a sexta parte, que nos mostra a vitória de Jesus sobre a morte. Capítulo 24, verso 36, nos mostra: enquanto contavam isso, esse aqui são aqueles dois que estavam a caminho de Emaús, que encontram com Jesus e voltam para Jerusalém. E aí eles então voltam para Jerusalém, se reúnem com os demais discípulos, e lá eles estavam contando o que tinha acontecido, que eles tinham encontrado Jesus. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. E Jesus disse: por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida. Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem que eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. E assim então nós vemos e aprendemos, não é, nos estudos respectivos, a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição, o corpo glorificado em que ele se apresentava. Logo depois desse momento ele pede comida e recebe peixe assado e favo de mel e come ali com eles nesse momento. E é isso que nós aprendemos, é isso que nós entendemos. E ele deixou para nós exatamente a orientação, o ensino, a revelação. Ele desvendou os olhos, nós vimos na aula anterior. Ele desvenda os olhos dos discípulos para que entendam finalmente, pela ação, pela direção do Espírito Santo, para que entendam essa revelação. A obra de Cristo, a missão que ele veio cumprir, para morrer no nosso lugar. Ele, sendo o Filho de Deus que veio ao mundo, viveu vida perfeita, morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Foi sepultado, ao terceiro dia venceu a morte. Se apresentou a muitos discípulos, muitos dos nossos irmãos, como vocês veem aqui, que nós acabamos de ler. E assim, ao concluir isso, ensina, comissiona, dá a direção: ide e pregai, ide e sejam minhas testemunhas, vão e sejam minhas testemunhas, e aí ele sobe aos céus. É assim que nós temos então a conclusão deste evangelho maravilhoso que foi elaborado por Lucas com todo o cuidado, com todo o zelo, com todos os detalhes que era possível acrescentar a este conteúdo. E por fim, Jesus comissiona a sua igreja, você viu no capítulo 24, verso 44, não é? Em seguida disse: enquanto ainda estava com ele, com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E é assim que Jesus conclui a sua apresentação, o seu ministério, a sua missão. Ele conclui de forma excelente, de forma extraordinária, de forma sobrenatural, como somente ele poderia fazer. E ao fazer isso, ele deixa claro que a partir de agora, nós, por meio do conhecimento das Escrituras, devemos levar o que agora nós sabemos, aquilo que agora nós testemunhamos, levar para que outras pessoas também conheçam a maravilhosa graça de Deus. E com isso, finalmente eu trago um trecho paralelo, que é Oséias capítulo 6, que é isso que Jesus quis demonstrar todo o tempo. E diz assim, lá em Oséias capítulo 6, verso 4: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. E com isso, eu trago essa conclusão para vocês no dia de hoje. A reconciliação com Deus só é possível pela graça de Deus, mediante a fé, concedida por Deus em Jesus Cristo, conforme descrito nas Escrituras, cujo propósito é
a glória exclusiva de Deus. Amém? E isso foi composto com base nos 5 pilares da Reforma Protestante. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria. Amém? Vamos orar? Pai eterno e bendito, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na tua presença ao longo de 54 oportunidades, estudando o teu evangelho, estudando o teu conteúdo, estudando o teu livro. Derrama agora sobre nós graça, paz, misericórdia, perdão, entendimento. Desvenda diante dos nossos olhos o conhecimento da tua palavra, que a partir de hoje sejamos testemunhas de tudo quanto aprendemos, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Gente, saúdo a todos vocês que participaram. Deixo aqui a paz do nosso Deus. Que Ele os abençoe, que Ele os guarde, que Ele seja com todos vocês. Na segunda-feira, vamos trazer mais conteúdo. Continue acompanhando e se você quiser ver tudo quanto nós aprendemos até aqui, eu convido você a olhar lá na nossa página do YouTube para que você aprenda, para que você conheça mais e mais. Amém? Que vocês fiquem em paz, que Deus os abençoe, que derrame sobre vocês conhecimento e vontade verdadeira do coração de vocês de aprender a palavra de Deus. Amém? E assim eu encerro esse estudo. Fiquem em paz. Deus os abençoe. Tchau.